Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à meditação da Palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos meditar sobre o julgamento do diabo, o primeiro julgamento dele. Está em no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor, registrada Gênesis capítulo 3, versículos 13 a 15. Assim diz o Senhor. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Querido Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite para a glória do teu nome, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O julgamento de Satanás. Logo após a queda do homem, Deus fez o primeiro julgamento. O primeiro julgamento que nós vemos do homem. Adão e Eva foram julgados. Cada um recebeu a sua sentença. Depois veio o julgamento do diabo, ali na figura da cobra, da serpente. Então nós vamos falar sobre isso. Então, o diabo é amaldiçoado figurativamente na serpente. E era uma espécie de lagarto. Tinha patas, ela andava e rastejava, né? Aliás, ela corria com suas patas. Diferente de hoje do que a gente vê a cobra, né? Isso a teoria da maioria diz que a serpente, a cobra lá passado, antes da queda, ela tinha pernas, tinha as patas, tinha tudinho, e andava como se fosse um lagarto. Aqui para a região norte nós conhecemos esse tipo de lagarto, o camaleão, né, o jacureru, e assim como eles, ela andava. Mas depois do pecado, Deus o amaldiçoou, disse maldito, né? Porque nós vemos aqui a maldição de Deus sobre Satanás. Agora ela torna-se rastejante e o mais maldito entre todos os animais. Em vez de andar agora, ela passa a rastejar e ela se torna agora um animal horripilante, né? Nós podemos ver, maldito, Deus o amaldiçoou e ela agora é maldita entre todos os animais. Então aqui nós temos o julgamento de Satanás. Na realidade não era a cobra em si que estava sendo julgada. Por causa de Satanás, do pecado, também a natureza, no caso os animais, que aqui a serpente, ela foi amaldiçoado também, prejudicado por causa do pecado do homem. Então, como Satanás estava na serpente, usou a serpente, então os animais também sofreram as suas consequências. E nós temos aqui uma das coisas brilhantes que a palavra de Deus nos diz, que a condenação simbolizou a atual periculosidade. Qual a periculosidade de Satanás? Veja bem, está baseado aqui no que nós podemos ver na cobra. Agora, ela rasteja, veja bem, rasteja, e ela não tem mais patas. Você já viu como é que ela sobe nas árvores, né? Vai embora para se jogar para outro, pelo chão, pela água, ela vai embora. E agora ela não tem mais patas. Ela não é mais um lagarto como era no passado. Como era, digamos assim, o jacureru, o camaleão e tantos outros lagartos, né? Então isso aqui mostra a periculosidade. Eu me lembro que fui à ressaca do pesqueiro e nós íamos andando, passando por baixo de umas árvores, uma castanheira, sapucaias, e o irmão disse a mim: pastor, cuidado, que às vezes nesses galhos tem a cobra, parece que é papagaio, é uma cobra verde, que ela fica ali
só espera as pessoas passarem. Quando passa, ela morde. É venenosa, ele disse. Então, aqui está mostrando também a palavra de Deus, dizendo aqui o julgamento de Satanás. Ele foi julgado e também foi humilhado, o comer o pó. Agora passaria a comer pó. Isso aqui é no sentido figuradamente, tá? Da serpente. Ela comendo pó, veja o sentido agora da humilhação, que antes ela não comia pó, agora come pó. Isto aqui simbolicamente está mostrando que a humilhação de Satanás, porque antes era um querubim da guarda, mas ele se rebelou contra Deus e agora ele foi banido da presença do Senhor. E aqui está no primeiro julgamento, nesse julgamento aqui, por causa que ele havia enganado o homem, e ele é humilhado. E a palavra de Deus também nos mostra aqui que essa condenação do inimigo, que agora a serpente, no seu estado de se mobilizar, ela agora ela sofreu uma limitação dada por Deus. Eu estava olhando um vídeo em que uma cobra tentando pegar um lagarto, mas ela não o conseguiu, porque ele foi mais rápido do que ela, ele corre muito. E ela não conseguiu. Então, ela ficou mais lenta um pouco do que os lagartos. Isso foi limitado por Deus, a sua mobilização. Simbolicamente, da mesma maneira também, o querubim, depois de pecar, se rebelou contra Deus, Deus também limitou a sua atuação. Ele só faz até onde Deus permite. Então a atuação dele é limitada. Quando olhamos para o livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 a 12, vamos olhar rapidamente para ver como aquele só age onde Deus permite. Lá no livro de Jó, capítulo 1, Jó 1, versículos 6 a 12, ele diz assim, ó: "No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com Sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Então veja aqui que ele só pode fazer aquilo que Deus permite, até onde Deus permite. Então o poder dele é limitado. Poder soberano ilimitado, somente o poder de Deus. Satanás, lembrando que ele era um anjo caído, e todo o poder dos seres celestiais, dos anjos, era limitado. Então o dele é que também só pode fazer até onde Deus chega. E o que Deus disse? Não toca nele. Ele foi proibido de tocar em Jó. Então, no que nós aprendemos também é que no Filho de Deus, o inimigo só toca se Deus permitir. Somente se Deus permitir. Então, o Senhor, embora tenha amaldiçoado o diabo, não amaldiçoou Adão e Eva. Antes revelou-lhes que ele, Deus, colocaria inimizade entre Satanás e a mulher. Gênesis 3,15, ele nos diz isso. Olhar para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. Vamos ver aqui, versículo 15, diz assim, ó:
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós temos aqui algo muito importante. A inimizade, a Bíblia nos diz aqui, Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Antes, ele disse aos dois que colocaria inimizade, mas essa inimizade seria entre a mulher e seus descendentes. Podemos entender aqui uma coisa o seguinte, entre os descendentes da mulher e os descendentes do inimigo. Os descendentes do inimigo são todos aqueles, como diz lá em João 8,44, vós tendes por pais o diabo e procurais satisfazer a vontade dele. Então ele enganou, e todos aqueles que se rebelam contra Deus, que estão em rebeldia contra Deus, então esses também são inimigos de Deus e de todos aqueles que servem a Deus. Essa inimizade estaria aos descendentes de Eva. Então vamos colocá-la aqui. E ele diz no versículo 15 que este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, era inimigo, Satanás aqui, inimigo de Cristo, ele iria ferir o calcanhar, ou seja, Cristo iria sofrer. O inimigo iria fazer Cristo sofrer. Mas Deus esmagaria a cabeça dele, ou seja, ele venceria Satanás. Então, com Cristo, todos aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, isso aqui estava mostrando o futuro, todos aqueles que estariam com Cristo seriam vencedores do inimigo, venceriam o inimigo também juntamente com Cristo, mas seriam também odiados por aqueles que faziam parte do inimigo, que são rebeldes contra Deus. Jesus disse ao discípulo, assim como eles me odeiam, odiarão vocês também, porque eles não me conhecem, não têm conhecimento nenhum de Deus. Então, isso a Bíblia nos está dizendo que então, há uma inimizade entre os descendentes de Eva, que estão com Cristo, e aqueles que vieram também, mas continuam em rebeldia contra o Evangelho. Então, ele disse que da mulher nasceria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa semente estava falando de Jesus Cristo, que iria vencer o diabo. Então, do julgamento dele aqui, nós vemos que ele também foi vencido. Deus o julgou e o derrotou. Colocou ele aqui como derrotado. E Cristo foi quem venceu ele lá na cruz do Calvário. Isso do julgamento deles. Então Deus deu a promessa, uma das coisas é o seguinte, né? Essa inimizade. Com a promessa de inimizade, Deus dera a entender que a mulher seria liberta do senhorio do diabo, a quem ela serviu quando levou do fruto proibido ao marido. Então poderíamos entender aqui que Deus estava dando a entender que libertaria Eva do jugo, da servidão de Satanás, naqueles momentos em que ela o serviu, em levar o fruto ao seu marido. Ela foi aquele instrumento que Satanás usou para enganar, para levar o fruto a Adão, para que Adão também caísse junto com Eva, e Adão caindo, toda a humanidade ficaria ao lado dele, ao lado de Satanás, em rebeldia, destruída, e estava no pecado. E Deus então mostrou que viria isso, que essa liberdade, que Eva não ficaria para todo sempre subserviente a Satanás. E quanto a Adão, nós vamos olhar aqui mais na frente, vou ver o que aconteceu com Adão, né? Do julgamento de Adão. O que foi que aconteceu com ele? O que a Bíblia nos diz por causa do pecado e toda essa desobediência. Então, o julgamento da humanidade, que Deus vai julgar também a humanidade por causa
do, do pecado de Satanás. E o inimigo, quando ele caiu, ele levou muita gente com ele. Jesus ele vai falar em João 8,44, quando ele diz: vós tendes por pais o diabo e procurais satisfazer a vontade dele. Então, olhar para essas coisas, ele diz assim: vós tendes por pai. Aqui é pai no sentido espiritual. Que as pessoas que estão contra Deus, que não aceitam esse evangelho verdadeiro, lembre-se bem que ele disse lá no versículo 15 que a serpente iria ferir o calcanhar de Cristo, mas também a semente, que era Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Então nós temos o sofrimento de Cristo. Ele sofreu. Todas as pessoas viram isso, assistiram o sofrimento de Cristo. Todas as pessoas olharam e viram Cristo ali numa cruz, pendurado. Viram a condição dele, que Isaías descreve como não tinha nenhuma aparência de um ser humano. E as pessoas o desprezavam. Então nós temos que Jesus falou e ensinou a sua palavra, mas as pessoas não quiseram. Veja bem que essas pessoas se tornaram inimigas de Cristo. Elas eram inimigas, odiavam a Cristo, não queriam saber da palavra dele, achando que ele estava falando a mentira. Até aquele presente momento, eles estavam enganados e continuaram em rebeldia contra Deus. E Jesus disse: olha, vocês são filhos dele. Por quê? Ele disse: o filho obedece ao pai. E vocês estão obedecendo, fazendo o que ele manda. E o que eles estavam fazendo? Não estavam acreditando nas palavras de Cristo. Não estavam acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Não estavam acreditando que Jesus Cristo era o Salvador. Não acreditaram que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores. Que inclusive eles, que não se consideravam pecadores, os fariseus, Jesus estava dizendo que eles eram pecadores, eles não estavam acreditando. Então, eles odiavam a Cristo. Eles não queriam saber de Cristo. Por isso Jesus disse assim: olha, vocês estão fazendo a vontade de quem? Do diabo. Ele é o pai da mentira. E quando ele fala do que ele é próprio. Ele não fala a verdade, ele só fala a mentira. Ele disse: por isso vocês têm ele como pai espiritual, porque vocês fazem a vontade dele. Então, se nós olharmos para a humanidade inteira, nós vamos ver que ela está enganada ainda por Satanás. Muitos estão em rebeldia contra Deus. Mas também tem o outro lado, que um dia reconheceu Jesus Cristo como Salvador, que creu na palavra de Deus. Há aqueles que acreditaram no Evangelho, em Cristo, como sendo essa semente que viria da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Então, eles acreditaram em Cristo, que ele esmagaria a cabeça da serpente e que esse inimigo tinha sido julgado e ele seria vencido por Cristo na cruz do Calvário. Não era o ser humano que iria vencer esse querubim rebelde, mas era Jesus Cristo, Filho de Deus, que também era Deus, que só ele podia fazer isso. E só ele poderia resgatar a humanidade do pecado. Só ele poderia fazer isso. Hoje se prega o Evangelho, anuncia-se a salvação a todos, dizendo que essa salvação é pela graça de Deus. Mas as pessoas não querem saber. Não querem saber desse Evangelho. E aqueles que anunciam o Evangelho, eles são odiados. E pelo mundo afora há muitos crentes perseguidos por causa do Evangelho. Há uma inimizade entre os que seguem a Cristo e os que não seguem a Cristo. E principalmente, e aqui é no sentido espiritual, quantos são inimigos de Cristo? Há aqueles
que aparentemente são amigos do Evangelho, entre aspas, né? Amigos do Evangelho. Eu não quero mais também, eu acho bonito tudo isso, não persegue ninguém, mas espiritualmente é inimigo do Evangelho. E há aqueles que perseguem mesmo, autoridades que mandam matar aqueles que falam de Jesus Cristo. Nós sabemos, tem várias partes do mundo que perseguem os crentes que estão anunciando o Evangelho, a palavra de Deus. E se você observar, em todos os lugares, em todos os países do mundo, você vai encontrar perseguição, umas menos, outras mais, ao Evangelho, ao povo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estão seguindo o Deus deste século. Quem está regindo esse sistema é o anjo caído, é Satanás, que foi julgado por Deus, humilhado, e Deus disse que ele então receberia o julgamento. E esse julgamento Deus tem colocado. Há um segundo julgamento para o inimigo, para Satanás, o diabo, que será lançado no lago de fogo. Esse segundo julgamento o aguarda, ainda não aconteceu, porque Satanás ainda não foi ao inferno, ele ainda não conheceu o inferno, mas ele vai conhecer. E ele sabe disso, que vai chegar, que vai para o inferno, e para ele não tem mais perdão, não tem mais oportunidade para ele encontrar a salvação. Mas para a humanidade há uma esperança, porque a Bíblia diz que, lá em Gênesis 3,15, como ele anuncia assim, dizendo que ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente, feriria a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, que é no julgamento de Satanás. Ele está dizendo que os descendentes dele, do inimigo, que estariam com ele, né, seriam inimigos também do povo de Deus. Mas dessa mulher, de Eva, viria a semente que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria Satanás. Isso aconteceu, Calvário. Então, esses que estão com Cristo, eles são odiados por aqueles que não têm Cristo. Então, amigos, você pode entender de qual lado você está. É observar se você está seguindo a Cristo, observando a palavra dele ou não. Você já é um crente salvo por Jesus Cristo? Eu não estou aqui te ensinando religião. Eu estou falando aqui de Jesus Cristo, aquele que lá no Calvário morreu por ti, morreu por mim. Ele venceu o inimigo, e você só pode vencer o Deus deste século se você também estiver com Cristo. Para todos os irmãos em Cristo Jesus, amados, a nossa esperança e a nossa alegria está em Cristo Jesus, que venceu por nós, com ele nós vencemos. Só podemos vencer o inimigo se estivermos com Cristo, aliado por ele, pela força dele, o poder de Jesus, que é maravilhoso, e só ele pode nos dar a vitória. Amém. Nós agradecemos a você, amigo, que nos acompanha nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Obrigado, continue nos acompanhando. Também continue acompanhando o Clubinho Vida com Jesus, da Igreja Compensa 2. Então, você vai encontrar várias mensagens. Se você ainda não assistiu, pode ir lá assistir as mensagens. Estudo de quarta-feira nós temos, domingo pela manhã e à noite, as mensagens dos cultos de domingo. E também Clubinho Vida com Jesus. Obrigado, continue assistindo e Deus lhe abençoará e você será muitíssimamente recompensado na tua vida ouvindo a palavra de Deus. Amém? E muito obrigado. Deus abençoe a todos.